Sabe que uma das cenas que eu mais gosto de animação, acho que é no Shrek 2, com a Fiona e o Shrek estão juntos. Tô dando spoiler de Shrek, mas... Não, mas pode. Quem? Pode dar. E é um filme que a gente tem que falar um dia, né? Não, pode ter. O primeiro, acho, principalmente, que acho que é mais Cara, icônico, mas né? no Shrek 2, que eles saem em lua de mel, Sim. deitar os dois deitados na beira da praia num beijo, apaixonado, assim, que a câmera mostra os dois de lado e vem uma onda e encobre os dois. Só que ali aparece ele beijando uma sereia. A Fiona pega ela pelo rabo, joga e já aparece os tubarões atacando ela. Né? Puxa ela, né? É muito bem sacado, né? Esse tipo de cena dá pra fazer em Torres, né? Torres ali tem uma... Ali tem... com a praia de lá de Torres Itapeva. Ali tem... Ali acho que é uma cena legal de se fazer, né? Claro que no cinema já fez há 70 anos, né? E hoje o cinema de peso vai prestar uma homenagem então pro A Um Passo da Eternidade, né? Que está completando 70 anos de vida em 2023. Foi um filme polêmico, foi um filme muito... como é que posso dizer? Tipo, né? Na época teve muitos comentários negativos, né? Até pelo questão de adultério, prostituição, alcoolismo, né? E também o principal, falando mal do exército, né? Os primeiros filmes americanos, norte-americanos, estadunidenses, a detonar o exército, né? A gente tá falando de 70 anos atrás. Em 53, era apenas 8 anos depois da guerra, né? Os costumes, né, cara? Era apenas 8 anos depois da guerra, né? Mas antes de dar esse passo adiante, entendeu? Um passo. Nós temos que abrir o programa, né? E isso sempre é com o nosso amigo Chico. Tudo bom, pessoal? Estamos aqui, Cinema de Peso, voltando essa semana. E agora é um filme... depois a gente fala sobre o último interesse do filme, né? Não, depois, primeiro tu... Primeiro eu sou o Chico Isidro, Lauro Arreg, Criba Aquino, somos o Cinema de Peso, convidando você para ir lá no canal, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, concorrer nessas promoções, né? Promoções, nossos brindes que são proporcionados pelo Carlão da Unstock lá, né? Lemiciba 35? O cotovelo cultural da cidade. E é isso, pessoal. Então vamos partir pro que importa, que é dissecar, né? Se Débora Carr, a gente... A Débora Carr ou a Débora Gregory Peck. Só que ela queria o Burt Lancaster. Ela queria o Burt Lancaster, né? Ela não queria o ex-marido dela, né? Isso. Começa com um elenco que é de matar, né? Não, a escalação do elenco é maravilhosa, né? Montgomery Clift no auge, né? Um galã, cara, muito bom ator. É a Donna Reed, que faz a Alma, que era a prostituta ou acompanhante, né? Que se chamava na época, né? Lorraine. A Alma Lorraine. O Ângelo Mágico, o Frank Sinatra, que tá excelente. Né? Magrinho, né, cara? Magrinho, ganhou o Oscar. E temos o Sargento Warden, que é o Burt Lancaster, que tá cínico também, total, assim, tipo, canastrão no filme. E tu vê que é um cara que ele tá amargurado com a vida, né? E ele vê a Débora Carr, né? Que falou que é a Débora Carr, o Débora Kerr, que é a Karen, né? Que era ela casada com um oficial. O que era o oficial do marido dela? Tu conhece hierarquia? Porque ele era sargento, né? O Warden. Ele era acima do sargento, né? Capitão, tenente. Ele era acima do Burt Lancaster. A trama ocorre no... Só que o último cara que é importante, que é o Fatso, né? Que é o Ernest Borgnine, né? Que é um dos mais filhos da putas do cinema, né? Que é o chefe da guarda, da cadeia do exército, né? Que é o Ernest Borgnine. Então, tu quer contar um pouquinho? Só dar um trecho. O que é da trama do Um Passo à Eternidade? Ela foca em 3 personagens centrais, que é o personagem do Frank Sinatra, do Montgomery Clift e do Burt Lancaster. E estão no Havaí, em Pearl Harbor, semanas antes do ataque japonês. Não é spoiler, né? Não, eu posso fazer uma confissão aqui? Pode. Tá. Pessoal, não reparem se hoje mais do que nunca eu mais assistir do que falar, que eu vi Assim Caminha a Humanidade para falar hoje, com o James Dean, Elizabeth Taylor. Tu viu o Giant? Eu já vi a Um Passo da Eternidade, mas hoje eu me preparei para falar de Assim Caminha a Humanidade. Então, pessoal, eu vou acompanhar muito, eu vou seguir com os relatores, tá? Essa bateu o recorde. Aliás, o Cinema de Peso tem que estar. Você teve cinema de. A sincronia. O outro viu o Rei dos Reis, né? A última tradução de A tradução de Cristo, né? É que nem quando eu...
Eu sabia o final já do filme. Já. Mas então tá, então seguimos falando. Sim, é isso. O filme se passa sobre... É um filme que a gente pode falar um dia também, assim. O filme já é maravilhoso. Liz Taylor no auge da beleza. Pra mim, Rock Hudson, né? Pra mim, a Liz Taylor, James já participando aqui, ó. Pra mim foi a criatura mais linda que já pisou na face da Terra. Pra mim ela é... Mas ela não é o tema do programa de hoje. Não é? Voltando, como diria o Lauro, voltamos assim a um passo da eternidade, né? Um passo da eternidade, filme de 53, direção de... Do Fred Zinnemann. Que é o diretor do Matar ou Morrer, ele fez um filme maravilhoso em 52. Aí ele ganhou a aval pra fazer isso, pra fazer isso. Que ele fez uma... esse livro, o livro A Passo da Eternidade, tem uma música do Iron Maiden, From Here to Eternity, né? Então, né? Que o livro é do James Jones, né? E o livro tinha 860 páginas. E era mais um daqueles livros que eram considerados infilmáveis, né? Tipo, Vento Levou e tal. E os caras conseguiram condensar, né? O Daniel Taradash, né? Comprou por $82 mil, né? O produtor, e vendeu pra ele o calhamaço e conseguiu fazer um filme de 2 horas, né? E foi bom. Dizem que realmente o livro é muito mais forte, muito mais... Ele tipo assim, tem detalhes das cenas picantes do filme, tem detalhes das brigas, assim, é muito mais pesado, mas também não tem 860 páginas, né? Eu li isso, vamos ver. E daí ele fez uma bela adaptação, né? E uma outra curiosidade, tu tá falando do filme, só deixa eu contar aqui que o Frank Sinatra naquela época, que tava magrinho, né? O Frank Sinatra tava numa merda, né? Sim, eu me lembro do filme. Eu sei. O Frank Sinatra tava numa merda desgraçada e ele tava com as cordas vocais ruins, tinha perdido a popularidade, eles estavam naquela mudança do compacto para LP, ele não conseguia gravar nada. A Ava Gardner era uma esposa dele e tal, só que daí ele não tinha mais papéis no cinema, daí que conta, né? Que tipo, o diretor já tava pensando em outro cara pra botar como o Maggio, que era o italiano, né? Desculpa, só pode falar? Quem que lembrou isso do Frank Sinatra estava em baixa, sendo pretendido por outros atores? Mickey Hurt? Não. Poderoso Chefão. Sim, mas uma das lendas do filme é essa, que o Poderoso Chefão foi inspirado nessa história do empresário. Só que dizem que não foi bem assim, né? A única verdade realmente foi que a Ava Gardner, que sempre estava no auge naquela época, ela chegou pro Frank Sinatra, bota o Frank Sinatra. E o Frank Sinatra fez um teste maravilhoso e ganhou $8 mil apenas pelo filme. 8 pau, ele não queria dinheiro, só queria aparecer. Só queria aparecer. Porque era $8 mil em 53. E ele é 8 mil. Mas tipo, o Barton Castro ganhou 150 mil. Então dá pra ter uma boa ideia, né? Imagina que é 150 mil em 53, né? Então, tipo, ele só queria aparecer, ele queria uma nova chance, e foi a nova chance, foi ali a ressurreição do Frank Sinatra. Ele começou a fazer discos maravilhosos nos anos 50 e 60, o povo fez bons filmes, nunca tanto quanto esse, porém foi o melhor filme que ele fez, tanto que ele ganhou o Oscar. Mas é interessante que logo me trouxe o Mickey Hurt, porque é um programa que nós vamos falar nos próximos dias. Também temos o Mickey Hurt, né? Ele lá no Lutador, ele surge, o próprio John Travolta também. Tem várias carreira tem vários exemplos disso, né, que acontece. Era isso, né? Isso com certeza, né? E a história, como antecipei, tantos do filme, né? Sim. Dias antes do ataque em Pearl Harbor, mostra o quartel, né? E tem e os soldados, eles sabem que tem uma guerra iminente. Né? Só que ao mesmo tempo... O clima tá no ar, porque na época, coisa histórica, o que acontece? Por que os japoneses invadiram tocar terror lá nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos cortou o combustível, as áreas onde o Japão ia atrás de material químico, né, e combustível para seus navios, e os japoneses resolveram atacar Pearl Harbor. Mas tudo bem, então depois eu falo disso do filme. Essa é a parte histórica do filme. Isso, o filme passa uma base, né? Passa uma base em Pearl Harbor. Tem até um da base que eu esqueci. E o Burt Lancaster, que é um sargento, ele tem um caso com a mulher do seu superior. Que é a Deborah Carr. Deborah Carr. Que ela é uma mulher assim, ela casou meio que forçada, né? Ela era traída pelo marido. Ela perde um filho, né? Perdeu um filho
Mas um detalhe, né? Mas um detalhe, o Burt Lancaster não foi o primeiro amante dela. Sim, ela era uma mulher muito. Ela recebia guampa e guampeava o coisa. Então, tipo. Ficava naquela. E essa foi uma ousadia muito forte pra ela. E o Burt Lancaster, o personagem, ele é um cara que. Eu tipo saiu de Sargentainha. Tá bom, meu, eu não quero. Tá bom, tá aqui, meu cara, tá bom, isso aqui eu não quero promoção, não quero ser oficial. Porque assim eu tô bem. Sim. E ao mesmo tempo tem o personagem do Pruitt, que é o Montgomery Clift, que era um puta ator, né? Depois tá no Giant, né? Não, Montgomery. Tá que tá, o Montgomery é apaixonado pela. É o James Dean, tá? É o James Dean. O James Dean e o James Montgomery eram os dois morreram cedo, né? Morreram cedo. É que o Montgomery Clift, os dois eram gays, né? Então tinham problemas, né? Com O James Dean também era gay? Sim, também. Não sabia. O James Dean era bissexual. Sim. Mas aí isso não importa, isso não interessa. Claro. E o personagem do Montgomery Clift, ele é um ex-boxeador. Ele achou no quartel um modo de tentar... E bate um corneteiro também, isso, né? Corneteiro de folgado. Isso, tocava corneta. Ele tá no quartel porque é o modo de tentar sustentar. Só que os caras acham que ele tem que lutar boxe, que ele tem que defender a companhia. Só que ele teve um trauma, que ele cegou um companheiro dele, era amigo dele, cegou no ringue, um soldado. Um soldado, ele não quer mais brigar, ele não quer mais lutar. E os caras começam a forçar, começam a fazer bullying com ele. E outra, ele era cabo, né? E ele foi rebaixado a soldado por causa disso aí, porque ele começou a meio que enlouquecer, né? Ele não quer. Porque é uma das coisas que acontece, vamos combinar, o exército enlouquece muitas pessoas também, principalmente nessas épocas de tensão, né? E ele começou a praticamente, ele voltou e ele podia ter saído do exército por causa daquilo ali, só que ele resolveu voltar mesmo assim, ser soldado num lugar que era um ponto perigoso, né, dos Estados Unidos ali, né? Os caras pegavam, faziam, tipo assim, lavar latrina, cortar grama. Daí começou a virar aquela questão da hierarquia, do bullying, né? Do bullying do exército, né? Eu já ouvi casos locais, quando o cara ele se torna um resistente. Daí sim que o cara que o cara pega no pé, né? Não, eles derrubavam ele tinha que... qualquer coisa era punição, tinha que fazer flexões, então era aquela coisa, tipo, anteriormente do bullying. Tem aquela coisa famosa que o cara punido vai cortar grama, né? Com a tesourinha, né? Tem que cortar com a tesourinha. Fazer um cricket. Ele tinha um oficial que queria que ele... Achou um pouco legal, velho. É a mesma coisa que tu, por exemplo, pega o Ronaldinho vai pra prisão do Paraguai, pô, nós temos o craque pra jogar no time. Não, tu não vai jogar o Ronaldinho, porque eu não tô afim de jogar, porque eu tô, como não? Os caras iam pegar ele no pé, não é uma piada, mas como é que um craque não vai jogar, né? Só porque não tem como. Tem trauma. Exatamente. Naquela época ninguém tratava esse trauma, né? O exército era uma. Até que o Vietnã que foi ali que começou, né? No Vietnã, que a gente já falou tanto do Vietnã, né? Mas agora nós estamos falando sobre 41, né? 41, 7 de dezembro foi o Pearl Harbor. E outro personagem chave do filme, já falou que é o Frank Sinatra mesmo, né? Que é fala pra nós, é o Mádio dele, o Mádio, né? O Mádio que é um italo-americano. É um soldado raso. E ele muito amigo, brincalhão. Ele é brincalhão e ele tem espírito libertário. E ele procurou, ele se listou porque para sobreviver, né? Os caras se listavam para o modo de vida. Como é que eu sou pobre? O que eu posso? Hoje eu posso ter uma estabilidade financeira. E também o exército ainda... Não tem estudo, né? O exército ainda era um... Até hoje, não sei, eu acho que hoje é uma escada, né, social. Isso, não tem estudo, não tem... O que tu tá fazendo? Aí tu sabe que financeira. Tu vai pro exército. Só que ele chega lá e ele olha que ele, como tem aquele espírito... brincalhão, ele não consegue entender que ele é chata, né? Ele não consegue entender. Então ele só pensa no salário, né? Pra fazer festa, beber. Inclusive tem uma expressão boa, tem a famosa, quando eu era criança meu pai conta que o pai tinha visto um filme e o pai conta assim, no filme chega correndo e fala Payday. E aí o pessoal do cinema começava a imitar o som, né? Do som de peido, né? Imagina os anos 50, o pai tinha os seus filmes anos 50. E o cinema mesmo. E o pessoal fazia assim, fazia aqui, fazia. Tu olha aqueles cinema Paradiso,
o Fellini, tem todas essas coisas do cinema, cinema, né? né? Social de participação popular, Mas de expressão, nós né? vivemos um pouco disso. Rambo. Sim. Rock, velho. Aquelas vibrações, A pessoa batia né? o pau, No cinema, batia os pés. Isso. O pessoal vibrava. Ou quando o vilão morria no final. Galera. Quando o cinema não era tão Nutelinha de shopping. Isso, não era uma coisa. The Doors foi assim. The Doors foi uma. O pessoal dançava, o pessoal pulava. Sim. Não, tá, e aí o pai falou assim. E eu falei, né? Isso é sacanagem do meu pai, né? O cara não falou Payday, né? E ele falou umas Pô, outras aí vezes. eu já adolescente fui ver o filme. E realmente tem a cena que eles estão na fila, os soldados, e o Frank Sinatra ele, Payday. Uma ideia, ele Dia falou do mesmo. pagamento. Só que vai ver pra galera e a gente. Ele fala exatamente Payday. Isso, que é Payday, né? É muito engraçado. É muito engraçado o Frank Sinatra falando Payday. Isso aí ficou na minha cabeça. É Aquela cena assim, né? E realmente, que era a coisa? Pô, eles recebem nos Estados Unidos semanalmente, né? Era receber e pro bar pra noite, ou né? pro bordel, né? Encher a cara e Encher a cara, né? E os caras botaram aquela camisetinha havaiana, Até né? porque era sexta, fim do dia, né? Que aí você vinha. E daí, a não ser que o cara era pego pra você ficar de guarda, né? E geralmente você sacaneava um monte de ou Prius, ou o Mad mesmo, como eles eram os amigos, os caras sacaneavam eles, tá saindo, não, tu vai ficar de guarda. Tu vai ter que fazer um serviço a mais. Isso aí que acontece até hoje, né? O cara tá louco pra pegar a folga, né? Isso, assim, qualquer empresa fazer isso, os caras pegam, aquele ali é o cara que... não. É feriadão. Tu tá de plantão, né? Não, é que às vezes no tá de plantão, mas tu avisa um pouquinho mais do exército, é na Sim, hora, é né? na hora, isso tá, na pronto, o cara tá arrumado, o talquinho ali, o Frank Sinatra, ele botou ele falou sair com o dinheiro contado. Não, hoje você vai ficar na guarda porque o outro ficou doente e tal. Não tem. Não tem ninguém doente. Não, é só pra sacanear, né? Total. Não, e nessa brincadeira, aí o filme ele se passa em três fontes, três áreas, né? O Frank Sinatra tentando curtir a vida fora do quartel, sendo punido, ele começa a ser perseguido pelo chefe de... O mesmo chefe que faz o bullying. O chefe que faz o bullying no Clift é outro cara. O Fetzel, que é o Ernest Borgnine, né? Que faz o bullying. Um grande ator, né? Ele é o chefe da cadeia do exército, né? E ele tem uma cara ótima, né? E ele pega no pé, o Mage também pega no pé dele, ele toca piano, esse cara toca muito mal piano, os dois meio que ensinam, só que o tamanho do Frank Sinatra é o tamanho do cara, né? E daí o sonho dele é que o Mage um dia seja preso ou faça uma merda pra ele poder descontar nele, né? E daí... Enquanto isso, e aí tem o personagem do Burt Lancaster da Débora, que eles se encontram, imagina, numa ilha, né? São numa ilha. Eles têm que ter... O Harbor. Eles têm que estar se... Eles... Detalhe, né? Detalhe. O Burt Lancaster, como ele é sargento, ele dá uma escapada, encontra a Débora, a famosa cena que a gente pensa na nossa cabeça que é uma cena que parece que é no final, mas na verdade ela quase no começo. Essa cena é uma cena da praia, os dois. Até eu acho que eu queria. Essa cena, na verdade, é uma cena que inclusive tá aqui, já vai estar aqui, o Crio vai botar ali, né, também. Que é uma cena que acontece nos 35 minutos do filme, né? Um filme mas só que o antes acontece, ele tá tendo um caso com ela, né? Com a Deborah Kerr, que eu esqueci o nome da personagem dela. E é muito engraçado que eles vão sair, daí ele chega assim, você quer dar uma volta na praia dela? Eu estou de maiô por baixo, né? Então já tava prevendo que alguma coisa ia acontecer, né? E daí o que acontece? Daí eles vão pra uma prainha lá, com o Porfírio até lembra ali. Gaúcho tem essa mania de lembrar, sempre lembra. É Canoas de Nova York, lembra Torres ali e tal, né? É que lembra mesmo, né? Aquelas falésias e tal, ali, a pedra ali batendo na água. Daí eles vão pra aquele lugar, daí só troca a cena e o que acontece? Ele tá na horizontal em cima da Deborah Kerr. Aquilo ali que fodeu tudo, porque na verdade, eu falo palavrão mesmo, mas porque a censura ficou muito chateada com aquilo ali, porque foi as primeiras vezes que mostrou um casal na horizontal com uma mulher, assim, tipo... Os dois vestidos. E os dois vestidos de maiô e tal, só que, tipo, numa praia, eles podiam estar assim, tipo, eles podiam estar de pé se beijando, sabe? Ou eles podiam estar sentados, assim, um beijinho, assim, aquela coisa assim. Mas não, ele tava praticamente num movimento sexual, né, e tal, né? E aquilo ali foi uma das cenas mais icônicas da história do cinema, né? Emblemáticas, né? Como eu não tô falando emblemático ultimamente. E daí aquilo ali praticamente mudou o conceito da imagem da relação no cinema, né? Essa liberdade que
Porque a censura mesmo, nos Estados Unidos tinha que código de censura e tal, naquela época, que foi até os anos 60, né, isso aí, né, não podia mostrar muita coisa, né. E tem uma frase que a Deborah Carr fala assim, que ela nunca soube que seria assim, ninguém me beijou assim na minha vida, né. E daí, tipo, assim, e daí você dá a entender assim que ali ela se libertou, né. Ela sempre teve um relacionamento abusivo pelo ex-marido, ela sempre procurou outros homens, como eu falei, ela sofreu um aborto espontâneo, né, e tal. Marido atual, isso aqui na verdade já tá praticamente acabado, né? E daí aquela frase que ela fala pra ele, ela nunca pensou que fosse assim, tipo, ela se sentiu libertada, ela se sentiu amada, se sentiu prazer, né? Isso eu falar. E também tem uma coisa. E tem prazer. Uma coisa também, é uma questão que a gente estava falando ali dela casar meio à força, não. Sim e não. Porque as aldeãs ou as pessoas das comunidades, as mães desejavam que elas casassem com um oficial do exército. Sabe? Em muitas relações acontecia isso. Sim, total. Então, aquele filme, um dos primeiros do Richard Gere, que ele é soldado também. Sim, Força do Destino. A Força do Destino, cara. Ali retrata bem. Na hora que o melhor amigo dele não passa nos testes, a mulher não quer mais ele. Porque ela queria um oficial da Marinha. O Mariner, né? Então, o Mariner, isso mesmo. Então, ela estava num casamento frustrado, tanto que ela tinha outras relações, daí ela descobre o amor verdadeiro. Ou a paixão verdadeira, o tesão verdadeiro. E o sargento, só que o sargento, ele quer ser sargento, não quer... E ela já tinha uma vida mais ou menos de conforto, né? Sim. Financeiramente. Não. Como sargento, o soldo dele não ia conseguir bancar, né? Mas isso frustrou ela também. E ela ficava forçando, fulano, pede, tenta. E ele, mas eu tô bem assim. Ela, não, mas você tem que tentar. E com o Clift também acontece isso depois. Isso, depois a gente vai contar a história do Clift com a Lorraine, a Alma, né? Que é a prostituta ou a acompanhante, naquela época nos filmes eles chamavam de prostituta, chamavam acompanhantes, né? Acompanhante, e tal. E uma curiosidade dessa cena da praia, essa cena da praia foi gravada na praia de Alcona Cove, né? Cove, que é no Havaí, né? Que era a ilha de Barru, no Havaí. E hoje em dia é um ponto turístico, cara, tipo o Cristo Redentor, assim, tipo, os caras tiram fazem fila pra tirar uma foto deitado ali naquelas ondas, né? Eu vi até um mini documentário, acho que eu vi no YouTube, assim, como é que é. O lugar não para nunca, assim, todo mundo quer tirar, né? Tu sabe que tem uma curiosidade muito legal sobre esse tipo de relação do público com casas? Às vezes, agora nos Estados Unidos, o corretor de imóveis ele sempre teve que falar se ocorreu um crime ou não na casa. Também, né? Agora ele tem que falar se a casa foi estúdio ou foi cenário para alguma grande obra. Porque senão vira um inferno a casa das pessoas. É verdade. Por exemplo, em Breaking Bad, quando o Eisenberg, na fúria, joga uma pizza para cima da casa, cara... Todos foram lá jogar pizza em cima da casa, as pessoas não aguentavam. O Eisenberg foi na TV dizer, por favor, Bryan Cranston, né? Parem de jogar pizza, porque ali moram pessoas reais, cara. Então tu imagina, claro que alguém lucra com a praia e tal, mas essas coisas... Até no recente do Coringa, de 2019, aquela escadaria do Brooklyn, né? Sim. Dizem que os caras do Brooklyn falam, parem de tirar fotos idiotas aqui e tal, porque as pessoas ficam frente tirando fotos, os caras começam a jogar ovo nas pessoas que iam lá. Por isso que, por exemplo, até aquelas casas que tem crimes muito seriais, eles arrasam, eles põem a casa abaixo. Põe abaixo, claro. Por exemplo, o prédio do Dahmer, né? É verdade, para não virar lugar de culto, né? Lugar de culto. Eles pegam e destroem e faz estacionamento, ou então faz uma praça, ou faz alguma coisa. Direto, né? Mas eles detonam, eles não ficam. Tem, né? É muito difícil manter uma habitação, uma coisa que aconteceu coisas tão ruins, né? Tem por exemplo, a casa onde a família Manson matou a Sharon Tate. Essa existe ainda, será? Não, a casa foi pro saco já. A casa ela foi destruída há alguns anos porque tinha essa coisa mórbida, né? Claro. Essa coisa de as pessoas visitarem. Mas a sorte que o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt salvaram depois, né? Deve ter nem até hoje pra isso aí, né? A primeira cabine do Lauro. A primeira cabine, não esquecer, né? E é uns baita filme, né? Mas voltando. E outra coisa também que eu estava até comentando com o Chico antes de a gente começar a gravar o programa, que é um filme amargo, né? Sonizar. Todo mundo ali, ninguém tá feliz. Tirando de imagem, assim, que ele tem um pouco de realidade paralela, exatamente. Trabalhar e curtir, trabalhar. Né? Só que no fundo ele também tem a inferioridade que ele é sempre chamado de italiano, carcamano, paisano, né? E ele fica bravo, né? Ele tá sempre em órbita dos outros. Sempre, né? total. O personagem principal nem da vida dele, né? Porque todos os personagens têm seus problemas, seus traumas. É um filme, até isso aí é diferente pra época, né? Porque o cinema sempre tinha que dar aquela
aquela positividade, né? Porque os anos 60, 70 sim que fica a nova Hollywood, que o cinema virou pessimista, né? Mas no caso ali, não, o filme todo já era um filme pessimista, né? Se tu vai ver, né? E até, tipo assim, eu até notei assim, coisas assim que no filme tem, que é o abuso da hierarquia, o sadismo militar, que foi muito forte, prostituição, que era, às vezes, uma produção que tratou sobre a prostituição de uma maneira diferente, né? Porque ainda era nos anos 40, se passava nos anos 40, mas era prostituição, adultério, né? Que era um crime praticamente. Tabu. Né? E era um adultério assim, tipo, descarado, né? Era aquela coisa assim que a mulher tava sozinha, o cara descobre depois que ela era casada. Não, eles sabiam os dois que eles estão fazendo. Eles estavam fazendo o crime, literalmente, adultério, né? É o tabu, né? E alcoolismo também, porque os caras estão sempre bêbados, cara, do filme. Os caras, o Montgomery Clift e o demais estão no caso, até que eles fazem as bobagens, né? Ele quer brigar com o fato sempre porque ele tá bêbado, né? O Montgomery Clift tá sempre bebaço também, né? Sempre nós temos uma doença, né? E o Pruitt, o personagem do Montgomery Clift, ele sai, ele acaba se apaixonando por uma hostess, é uma acompanhante, né? Acompanhante. Que é assim que acontece. Os caras iam pros bares lá da cidade, né? Do Havaí. E tinha uns bares... No dia do Payday. Dia do Payday, de sexta-feira, né? E tinham as mulheres que ficavam sentadas. Só que, claro, só que não pode, na época, nos 53, hoje, sabe, hoje seria diferente. Se fosse filmar hoje, o cara chega no bordel e escolhe, eu quero aquela ali. Então se faz um tipo... Esse esquema que tu tá falando existe ainda. Existe. Não, existe, claro, sim, existe. Mas é que na época, o que acontece? Como não se podia passar isso no cinema, na televisão, então, em vez de chegar, eu quero aquela ali, ela é acompanhante para dançar. Dançar, conversar, né, e tal. Entendeu? E isso pintar coisa, o cara levava, entra, né? E o cara entra lá e tá a matrona, e o cara, não, eu quero aquela ali. Né? Então eu quero aquela lá, tu paga pra tia Carmen, né? Tu paga Sim, a cafetina, né? Cafetina. É chamado de Cafetina. O cafetão, né? E ele se apaixona por ela, conhece uma moça, ele fixa o olho na Lorraine, né? Que é um nome... Que é a Donna Reed, né? Donna Reed. A Donna Reed. Que é uma moça que veio do Kansas, né? E ela veio tentar namorar com uma amiga, né? Isso, Só que ao mesmo tempo, se você tiver um cortezinho que a Lorraine, ela gosta dele, só que ela também acha ele um perdedor. Porque ela acha, pô, tu não pode ser soldado a vida inteira, tu tem talento, tu toca corneta, tu é boxeador, eu quero mais do que um simples soldado, né? E ela bota ele na parede, ele preso, porque ele quer ficar com ela, ele se apaixona por ela. Só que tipo, das duas mulheres também, elas querem algo mais. Até isso aí é legal do filme, porque as mulheres querem algo mais dos homens, não querem os homens conformados claro, com o que eles são ali, né? Tu olha o machismo, né? Por exemplo, aí ele mas só que pra época era um pouco... Não, ele tá no quartel, ela tá trabalhando. Aí ele chega, ele vai lá. O que tu faz aqui? Não, tu tem que ficar aqui, tu tem que ficar comigo lá. Um pouquinho. Fulano, sim. Isso todo o meu trabalho, né? Ele não aceita isso, ele acha que ele não tem jeito sobre ela. Uhum. Mas só que. Mas tem 41, né? Sim, eles estão apenas. 70 anos Eles estão apenas ficando, né? Vai 80, né? Eles estão apenas ficando, só que ele, na cabeça dele, não, tu tem que fazer o que eu quero, né? E ela não aceita isso, né? Ela, não, um pouquinho. Não. Né? Aí ele leva ela fora da boate, e aí a tia Carmen vai lá e busca, não, filha, os clientes estão lá te esperando pra bater aqui. Mas só que ele também ele tá num processo de tirar dali, né? Mas ele gostou dela, ele queria uma tranquilidade. Ela também gostou dele. Ela também gostou dele. Só que ao mesmo tempo ela queria mais dele, porque ele tava muito conformado em ser um cara que era ele é um capacho no exército. Ele também, tipo assim, cara, deixa eu ficar pro meu canto, cara, tá? Eu ganho, sei lá, não sei quanto ganha um soldado, não tenho nenhuma ideia. Sim, não tenho ideia, mas deve ser uma merreca, né? Mas aí, umas cachaça deles os cabarés. Os caras não pagam aluguel, não pagam comida. O dinheiro é pra quê? Ou tu junta o dinheiro sei lá, no outro, tu vai gastar em bebida e cabaré. Todos solteiros, jovens, né? Ou se as mulheres estavam a quilômetros de distância, né? Estavam numa ilha, né? E como muitos soldados, tu não sabe se tu vai ter uma vida. Por que guardar dinheiro se tu não sabe que tu vai estar vivo daqui a 1 ano, 2 anos? Mas vocês estavam na guerra, né? Na verdade, é a eminência da guerra, né? Os Estados Unidos ainda não estavam na guerra, né? Tudo estava acontecendo em 41, né? 41. 8 dias antes do Pearl Harbor, tu falou? 7 de dezembro. A guerra começou em 39, né? 39. Eles viviam uma tensão de guerra tremenda. Viviam, total. Os Estados Unidos estavam evitando entrar, né? E o Havaí, né? O Hawaii, né? O Havaí, ele fica no Pacífico, ele fica no meio. Tanto é que quando ele vai, alguém fala, tem uma cena, cara, porque tu veio parar aqui é o lugar mais perigoso dos Estados Unidos hoje.
Ou seja, já tinha uma ideia que se acontecesse um ataque, poderia ser ali, né? Não ia ser em Nova York, não ia ser no Alabama, né? Ia ser ali, né? Tanto que os Estados Unidos, os dois únicos ataques que ele sofreu de inimigos Pearl Harbor, né? Em 41, sim. E depois 2001. Mas aí foi um terrorismo, né? Atos terroristas, não foi uma guerra, né? No caso. Não, né? mas é ataque, não é? Não, sei sim, não claro. É ataque. Foi tão. Mas teve mais mortes que Pearl Harbor. Anos depois. Aqui, Laura, assim, ó. Os Estados Unidos sofreram 2 ataques até hoje Sim, no seu território. Sim, claro. Seu território. 41, Pearl Harbor, que é território americano, né? Eu acho que no Pacífico, e depois 2001. Inclusive, em 2001 matou mais gente que Pearl Harbor, não acredito. Sim, matou mais gente que Pearl Harbor. Pearl Harbor matou 2.500 pessoas. O outro morreu mais de 3.000, né? 3.000 só de início ali fora, depois as pessoas foram morrendo Isso, né? E outro núcleo do filme exatamente também é o Sinatra, né? Porque o Sinatra, daí ele chega sempre, né? Ele sempre pegando no pé do Fatso, que é o Borgnine, e o Borgnine pegando no pé dele. Daí chega um momento que ele chega naquela sala que eu falei, o Sinatra quer ir pra festa, tá todo arrumadinho, botou o talquinho, botou a camiseta de havaiano, daí chegou fulano, tu vai ser guarda hoje e tal. Daí, pô, mas... porque demorou, porque foi o último, ele se arrumou tanto, se perfumou tanto e não foi pra. E não pegou o ônibus pra ir pra galera pro centro, né, e tal. Daí ele vai pra guarda, só que o que acontece? Ele foge da guarda, né? Porque ele era muito borracho, né? Muito loucaço, né? Ele começou a beber. Agora falou o termo. O Lauro é um jovenzinho do grupo. Borracho, e ele falou borracho. Mas borracha é beba. Mas eu sou da família da fronteira também. Mas não, é ironia que o Lauro. É que eu sou mais novo e ele fala borracho. Cara, mas minha família é de Bagé, cara. Todo mundo fala borracho lá. Aqui hoje a coisa fala bebum, né? Mas borracha. Borracha. Não, hoje em dia com os Grêmio é borracha popular, né? Mas aí tá loucaço assim, daí ele fugiu na guarda. Ou seja, pediu pra se fuder. Desculpa, tu que foi do exército, deve ser porque. Aí o cara quis largar uma guarda, né, cara? Tipo, ou seja, era chave de cadeia, literalmente, né? E daí por quê, né? Daí ele tomou o pó e tal, conversou com o Montgomery Clift, com o Pruitt, que era o melhor amigo dele. Daí ele chega na frente, assim, da coisa. Ele vai preso na frente da cela, tá o Borgnine Fatso, né? Porque era o gordo, né? E tal, o apelido que ele odiava, né? E daí ele chega. Então você é o falastrão, você tá aqui, ou assim, fala uma palavra assim, tipo, você vai ser bem tratado, não se preocupe, você vai ser bem tratado aqui, né? E daí, ou seja, né, ele apanha todo dia, né? E assim, tipo, até eles mostram assim, tipo, ele batia em locais que não matavam marcas, algum pedaço das costas, na canela, sei lá. Dão com a toalha. Dão com toalha e tal, isso não mostra ainda, o filme não mostra, né? Mas tortura. Mas sabe que ele está sendo torturado direto, o cara, né? Todo dia ele tá apanhando, ele não aguenta mais, né? Tanto é que daí o que acontece é que ele acaba morrendo de tanto apanhando, né? Ele foge e ele acaba morrendo, né? E daí que dá aquela reviravolta do filme, né? Que o Pruitt, que é o Montgomery Clift, daí ele assume lá do boxeador vingativo dele, né? Daí ele vai atrás, daí ele tem uma famosa briga com o gordo, né? Uma briga de faca, né? Que é muito legal, por sinal, aquela cena. E ele também é esfaqueado, né? Ele acaba pegando guarida na casa da Lorraine, né? E a guerra vai começar, né? Ou seja, a guerra pessoal deles acabou ali, né? A vingança, a vendetta, né? Mexer com italiano tem vendetta, né? Não tem como, né? Só pra dar... Tem um amigo meu que ele não queria servir. Ele fala isso, quando ele tá fazendo a gente faz como é que é o teste, não é teste, como é que quando tu faz o quartel, tu faz o... Sei lá, tem um monte de teste pra fazer, né? Quando tá lá no dia do... Tem 18 anos, só fazer Tu faz o alistamento. Aí tu vai fazer os 3 anos médicos. Ele não queria servir, os caras colocaram ele pra servir. Ele passou o tempo todo fugindo do quartel. Os caras buscavam ele em casa. Tá, mas ele era preso, né? Também ele era preso direto. Ele era militar, né? Com isso. Ele, eu tô no 3º ano, eu quero fazer faculdade de engenharia. Os caras, quer fazer? Então tá bom. Mas não tem, né, cara? Se depois que ele militar, passou o ano fugindo do quartel, os caras buscando ele em casa. Né? Só pra dar uma... E é uma coisa engraçada, eu acho que teu amigo deve ser o quê? Uns 20, 30, tipo, se ele tem a tua idade, no caso. Eu acho que no nosso tempo, até no meu tempo também, acho que uns 80% não queriam servir, né, cara? Eu me lembro que todo mundo, tinha cara que chorava que se tivesse quartel, tinha a gente rezar pra não pegar, né? Poucos pegavam, o CPUR que pegava, que era melhorzinho e tal. Só que hoje em dia, ao contrário, tem gente que chora porque não pega, né? Não, que hoje em dia tem menos vagas. Isso que o Chico falou lá no começo do programa é uma realidade, muita gente vê como futuro, né? Como também. Né? Só que o cara que começa como soldado é um funil pesado pro cara chegar a segundo tenente, chegar a ser oficial. Sim. O cara chega oficial com quase 60 anos de idade.
e se aposenta bem. Se aposenta bem quando chega ali. Mas tem uns que mais cedo chegam, né? Hã? Tem uns que mais cedo chegam, né? Não, só os que começam na academia. Na academia, não o cara que entrou alistamento. Tenente com 20 anos de idade. Entendi. O cara que se alista, ele primeiro é soldado, cabo, terceiro, segundo, primeiro sargento, daí subtenente e daí segundo tenente, daí primeiro tenente. Para chegar a primeiro tenente, o cara tem que ter 40 anos 30 anos pelo menos de serviço, né? Mas muita gente faz e se apaixona. Eu fiz questão, eu quando servi, fiz questão de servir, porque eu ia para a escola, servi 10 meses e... Mas fez só um ano, tanto, só ganhou sim. Não, mas aqui 10 meses seria um ano, né? O ano militar. Não, é um ano que tu fica ali, de fevereiro a dezembro e... É uma temporada. Foi uma instrução legal, saí oficial do exército, eu gostei, quando eu fiz gostei bastante. Tem hoje uma turma de irmãos de farda muito Pois legal. Tem esse lado, né? Tipo, que diz que muita gente que serve, tipo, e tem 30 anos depois se encontra, né? Não, parece que dá uma irmandade muito forte, né? Muito forte. Nós tivemos um acidente num campo de instrução que morreu 2 colegas nossos. Poxa, isso causa um trauma, isso causa uma união maior, né, cara? Mas digo, mas até voltando pro filme, essa questão realmente do abuso do poder hierárquico, que eu acho uma coisa que eu acho que mexeu muito com gerações, assim, dizendo que é ruim ser militar por causa disso aí, né? Porque é uma coisa, tudo bem, hierarquia tu tem que respeitar, mas só que tu ser humilhado, tu apanhar, tu chegar, tu tem que lamber literalmente as botas, né, do oficial de cima, é uma coisa assim que o exército tinha muito isso aí, né? Hoje tem coisas que são proibidas. Eu acho que fazer a marcha bastante, do pato, que era caminhar de cócora, sabe? As pessoas destruíam ligamentos cruzados. Sim. Destruíam. Não, acabava com a vida de um jovem para estar mancando o resto da vida por causa de alguns exercícios. Umas brincadeiras, umas punições bestas. E bullying, é que hoje não é pra se chamar de bullying, mas tipo, era sei lá, com os novos, né, sofriam horrores, iam pra dar 1000 voltas no frio, na rua. Daí tem aquela coisa assim, o cara vai pro quartel pra virar macho, sabe? Umas bobagens, assim. As coisas que eram em desuso, graças a Deus. Mas os filmes americanos até tem aquele filme com a Demi Moore, né? Que ela vira uma marina, né? Ali também eles mostram o que é a dificuldade de chegar a ser uma. Ali pra ser um soldado de elite, né? Ali pra ser um mariner, né? Mariner ali é desumano. Tanto que Tropa de Elite imita algumas coisas. A Tropa de Elite também, eu acho que talvez um cara do BOP não devia ser fácil de chegar, né? Naquele nível, né? Daí eu entendo a aprovação da extenuação física e psicológica. Tu precisa de pessoas treinadas para algumas situações. Como é que tu bota um cara numa operação no deserto, 40 dias no meio do deserto, o cara não tá minimamente habilitado para aquilo, né, cara? Não tem como, né? É por isso que os caras fazem esse treinamento pesado, né? Só que às vezes é desumano. Eu acho que o desumano e a maldade são diferentes num treinamento pesado. Mas voltando até o Montgomery, ele tipo, tem uma cena que a namorada dele fala... Não, mas é que às vezes ele ponta claro, foi legal essa divagação sobre exército. A gente vai dando e volta, mas claro. essa divagação do exército foi legal, porque é um filme sobre exército, né? Eu não gosto de ter voltando. O voltando e o Montgomery, ele chega, a mulher pergunta, tá, mas que você gosta dessa desgraça com o exército? Você só sofre, não sei o que, ele fala que, nem sempre amar é ser correspondido, e eu amo o exército, né? Mas que também ele tinha mesmo assim, ele gostava do exército, né? É que lá na finaleira do filme, o Montgomery ele luta com o Fatso, mata o Fatso, e ele é ferido e não pode voltar pro quartel, porque se ele voltar ele vai corte marcial. Ferido, né? E na época existia, nem existe, eu acho que morte. Saberia que foi ele. Em tempos de guerra existe. Saberia que ia ser ele que tinha matado o cara. Isso, claro, tava ferido, deve tomar uma facada. Então eles escolhem na casa da Lorraine, ou da Alma, né? Que Lorraine era o pseudônimo dela, né? E ele fica lá e ela fica sustentando ele. Só que ele começa a ficar amargo, né? Já era amargo. Sim. Aliás, quase todos os filmes do Montgomery que ele fica assistir, ele é uma pessoa amarga. É muito amargo, cara. O James Dean também. Então são sempre tristes, sofredores. Né?
sim sofredores, são sempre né, na sarjeta, chorando. O Lugar ao Sol bate no filme dele, 51, né? Sim, com a Liz Taylor. E com a Shelley Winters, né? Aquele um filme pesado. Que ele casa com a mulher errada. Lembrando Montgomery Clift, né? Montgomery. Que nome, né? Montgomery. Um ator que eu acho fantástico. É muito bom, eu gosto muito dele também. Ator deprê, né? Que deve fazer um programa sobre ele, sobre os filmes dele. Tipo, eu falei agora, O Lugar ao Sol, com a... Ele fez até o Freud no cinema também. Sim, Freud também. Né? Vamos fazer assim, daqui a 120 anos, quando acabar os filmes que a gente for falar, a gente começa a falar de atores. Atores, os filmes de atores, né? Faz um raio-x do ator, né? Isso, não, tá. Aí voltando agora ao Passo da Eternidade, né? E o clímax do filme é o ataque a Pearl Harbor, né? Daí havia a parte histórica. E aí eu me lembro do Pearl 2001. Ah, eu adoro. Qual? Pearl Harbor 2001, Aqui melhorou, né? Tem pouca citação desse filme. Tem pouca citação, né? Os romances que correm, tudo. Mas assim... Uma história de amor no meio da pré-guerra ali, né? Mas claro, a diferença é que o Pearl Harbor 2001 é colorido, né? Claro, não se compara, mas não se compara os atores. Claro. Não tem mas é muito bem feito o de 53, né? E os ataques... Claro, eles usam até imagens... reais, né? É incrível. Essa coisa que eu acho que... Não sei se eu comentei em algum filme nosso aqui, algum programa nosso. A questão do americano, eles filmam tudo, né? Já filmavam tudo, né? Eles filmam tudo. Na guerra, os caras, olha... Tinha sempre uma cinegrafista no meio da... Sempre, um jornalista. Eles são sempre no meio... Desde os anos 30, 40, 50, desde que ele começou a ter uma câmera na mão, já graças a isso a gente tem os documentários maravilhosos. Vietnã em cores. E tu consegue fazer um documentário só com imagens da época, cara. Só com imagens de época. Você consegue fazer isso. Tem demais. Também a questão... Mas é assim, a cabeça... Os alemães também gravaram muito durante a Segunda Guerra. Isso, gravaram muito também. Os alemães gostosos. Mas é o brasileiro, porque o brasileiro não... A história brasileira não... Não, porque na Guerra do Paraguai não tinha câmera ainda, né, Chico? Não é isso. Por exemplo, assim, ó. Cara, tu vai no basquete americano, nos anos 50, 60, futebol americano. Essa é imagem. Tem imagem. Futebol. Metade dos gols Pelé não tô gravados. Não tô gravados. Se gravavam, os caras tocavam fora. Eles gravavam em cima, a Record fez isso aí, né? Sabe? Eles gravavam em cima. Gravavam em cima da fita, né? De memória. Isso. Memorabilia. Isso, Lá isso aí é muito forte. E aqui nós... Entendo. Isso veio lá, a internet conseguiu, né? Praticamente tu botou numa nuvem, tá na internet vai ser muito difícil. A não ser que exploda alguma coisa que nunca vai existir, né, cara? Tudo que a gente bota na rede. Então, o cinema de peso vai estar sempre lá, né? Acredito que vai estar sempre lá. Não, mas é isso. Não, aí voltando. Aí tem uma ataque que eu acho que é muito bem filmada. As cenas é muito bem filmada. Parece que é um drone, né, cara? A cena que eles estão no pátio, os soldados correndo, e o avião japonês fazendo rasante. E os soldados correndo e se abaixando. É muito... Cara, tu olha assim... Cara, não tinha drone em 53. E o outro morrendo, caindo, o jeito que ele estatelado no chão. Cara, bola de cinema, cara. E literalmente foi um ataque que pegou os americanos de calça curta. Tinha os caras de cueca, cara, saindo assim, sabe? Mas o cara disse uma calça, né? Foi 7, tem um relógio lá. 7h50. Olha só. Era domingo, dia de igreja. E tal, o pessoal que tem serviço, eu ia sempre igreja. Então no relógio, olha, no relógio tá lá no relógio 7h58, começa o ataque, né? E outra coisa que o estadunidense é bom nisso, ele registra esse trauma. A memória dessa derrota, ela é lembrada e relembrada e relembrada, eles não esquecem. Lá, tu vai no Havaí, lá no Havaí, tudo lá, os destroços. Eles não consideram como derrota, né? Eles não consideram como derrota, porque não estão em guerra. Eles foram é o dia mais infame. É o dia da infâmia. É o dia da infâmia, né? Eles foram atacados sem avisar. Foi um ataque assim, os caras... Tem um filme, outro... depois eles avisaram o povo de Hiroshima e de Nagasaki para sair da cidade que eles iam atacar. Eles eram, acho que umas 12 horas. Infâmia. Mas já estava em guerra. Já. A guerra no finalzinho. A infâmia era acabar com invadir os americanos, né? Mas voltando no filme, não aceito, aí eu tenho que dar minha opinião. São tomadas de guerra muito, muito bem filmadas para a época, né? Até porque o Fred Zinman era um bom diretor, né?
Ele tinha, ele ia chamar de artesão, né? Ele não teve... E bom contador de histórias, né? Tem uma série da Netflix, os 5 que voltaram, ele não tava, eram de 5, era o John Ford. Pode ser que seja, o Ford tava junto. Eu acho que o Zimmerman tava, o John Huston. Eram 5 diretores que foram pra guerra. Foram pra guerra. Eu tenho o Blu-ray desse filme, cara. Eu posso ver, e tem um making offzinho do filme como é que se fizeram, cara. É muito legal. Five Comes Back. E ele conta assim... Os 5 que voltaram. Eu tenho um make off de uns 10 minutos deles fazendo essas cenas finais, assim. Cara, pra época, assim, eram explosões, e é legal porque era colorido, né? O filme preto e branco, só que o making off é colorido, né? E o diretor falando como é que eles filmavam as tomadas, essa que o Chico tá falando dos caras. É muito legal, 10 minutinhos, só não é legendado, mas o cara que tem um mínimo de conhecimento de inglês. O filme termina na batalha? Como é que não. Ainda tem drama, né? É porque assim, ó, passou a batalha. O nosso amigo Matt já morreu, né? Ele foge da cadeia, só que ele morre. Ele morre, o Frank Zappa, ele morre do espancamento. Ele chega, ele encontra os amigos, ele fala pra conseguir fugir. Daí ele começa a contar, eu fui espancado, ele tava com lesão interna. Sim, aí ele morre de tipo ele a vendetta do isso, a vendetta do Pruitt que vai atrás e mata o Watson. Coisa, né? Só que aí o Pruitt está na casa da Lorraine e ele resolve, não, aí tem um ataque. E as pessoas têm que ficar em casa. Em casa, não saiam. E ele, não, eu sou soldado, eu preciso lutar. Essa fase que o Lula falou. Ele, mas eu amo o exército. Ele pega e volta. Só que ele volta, só que ele não pode... ele conhecia um caminho, né? Só que ele não pode chegar lá. Chegar, pessoal, porque mesmo assim... Ele é preso, né? Mesmo com a merda toda que tá acontecendo, ele ia dar problema pra ele, né? Aqui, né? Mas só que ele conhece um caminho, um atalho e tal, né? Isso, e aí ele tenta entrar no quartel por trás, e os caras... vai estar todo mundo, né? Imagina a cabeça dele, juro que alguém. Ia ter tudo que é árvore, ia ter alguém segurando pra chegar um fulano de um japonês chegando, né? Eles falavam assim, ó. Os americanos japoneses estão atacando o aéreo porque eles estão preparando a invasão. Depois eles vão invadir a ilha. Só que depois nunca foi essa. Mas é engraçado pra tu ver a questão do cara, do militar, cabeça dura, né? Estão sendo atacados, sim, bombardeados, e aí os soldados têm que pegar munição no arsenal para poder lutar. E tem um cara que está parado na porta, que está cuidando do arsenal. E os caras param, tu abre a porta para as pessoas pegaram. Não, mas cadê a ordem do comandante? Cara, mas nós estamos sendo atacados. Não. Vamos fazer um comparativo. Não, assim, chama o comandante se o comandante liberar. Aí os caras assim, nós estamos sendo atacados. E o cara, não. Um comparativo idiota, né? Que nem Boate Kiss, né? Que os caras queriam pagar a consumação pra te embora, isso. Né? Cara, porque a ordem tá tanto na cabeça do segurança, não é nem culpa, o Wilson não é que o segurança é um sádico, não, é porque a ordem dele não deixa ninguém sair sem coisa, né? Segundos, eles não sabiam talvez, é isso, não sabia, vital, né? mas o cara também, talvez na cabeça dele, eu tenho que pagar. Eu só preciso da ordem do meu chefe te liberar, eu preciso da ordem pra liberar o arsenal, é aquela coisa da ordem na cabeça, né, que fica tão... Outra coisa é ter que acabar o processo pra demolirem e ter um jardim ali, aquele mausoléu, aquele túmulo ainda existente, que nem a gente falou, destruir as coisas. Onde tem tragédia também tem que baixar o lugar. Faz 10 anos, né, cara? 10 anos tinha que ter baixado. 10 anos. Mas... Não, e aí não, aí o Pruitt acaba morto, né, pelos seguranças tentando voltar pro quartel. O Burt Lancaster, ele deixa a Karen, né, pra lutar. Que ele fala, tá, vou lutar, e ela... Não, ele chega, ele dá um novo up isso, do exército. Agora tem uma causa, né? Agora tem uma causa. Ele tá totalmente lá de bobeira, agora né? é minha hora de ser o cara. Lutar. Porque é aquela coisa que a gente já falou. E ele que comanda os soldados no QG, sim, né? Sim, ele que chega na mesa, você arma, tu faz isso, faz aquilo. Por isso que eles podem até na cena da calça curta, tem um cara que não tem que tem um isso, soldado que tá de camiseta, de cueca, e com um chapéu, com uma arma assim, e daí o cara... ao menos isso uma calça. Então, né? Porque o cara tá tão desesperado assim, né? E tal. É hora de desespero. O cara faz qualquer coisa, né? Mas daí ali dá um sopro de patriotismo, né? No caso, pra defender a América, né? No caso. E aí passa o dia, acabou o ataque, acaba o ataque dos japoneses.
Foi quanto tempo que tu acha? Tu acha O ataque foi... O drama todo. O drama todo foi 1h30, 2 horas. Coisa o curta, ataque, coisa curta. O ataque é 1h30, 2 horas. Isso no terror corresponde a 2 meses, né? Isso claro, é. claro. 1h30, imagina você atacado. E sem saber se defender, né? Porque tu não tá preparado pra isso. Sim, porque eles foram precisos, eles foram nos navios e foram nos campos de pouso, né? Nos campos de voo. E daí não tinha como ter luta aérea. Né? Nas bases militares. Mas sabe que os japoneses, eles erraram, claro, eles derrubaram vários destroyers. E porta-aviões. Porta-aviões, né? só que eles vão pegar os mais importantes, que estavam em alto mar. Mas eles não acharam. Eles não sabiam, né? Aí eles acabam... Por isso, tudo bem, mas já porque a ideia era acabar com toda a frota naval americana. Só que Chelsea não estava lá. Um exercício de ser... Se não tivesse acontecido o Pearl Harbor, os Estados Unidos ia demorar muito para trabalhar ou já ia entrar em qualquer momento? Ele ia ter algumas vezes demorar. Mas eu acho que ia demorar mais. Acho que mais meio ano, 3 dias. Os Estados Unidos eu nem sei se entraria, porque ele queria fazer aquele papel de mandar isolacionista para acabar com o eixo. Mas acho ele que queria acabar com o eixo. Não, mas acho que ia entrar. Não, mas eles estavam no estado isolacionista, que era contra. Eles que se virem. Né? Aí o Churchill pedia o apoio, eles davam apoio, eles armaram a União Soviética, né? Pela Sibéria, armaram... Sim, isso que eu digo, eles estavam... Eles iam entrar, mas iam entrar. Não vamos longe do que está acontecendo agora, né, cara? Ucrânia e União Soviética, Ucrânia sendo abastecido dos Estados Unidos, Alemanha, França... de tudo quanto é lado, tá acontecendo uma guerra. Mas eu acho que era questão de pouco tempo para entrar. Eles não iam aguentar, até porque poderia militar. Até só que eles uma hora ele fala também, aí poderia militar americano é maior do que eles pensam que são e tal, né? Que os americanos até tinham nunca experienciado uma guerra. E aí, mas ia demorar um tempo, mas eles iam acabar cedendo, porque... Mas só que depois o Rambo foi lá e acabou, né? E viu que o Chuck Norris também, né? E ganharam a guerra depois, né? Eles ganharam depois, né? Chuck Norris e o Rambo, né? O Rumble, né? Mas assim, daí que acontece o drama pessoal que o Pruitt, né? Chega lá e tá entrando e ele acaba morto por um soldado, ele cai dentro de uma duninha assim e tal, né? E daí o fogo amigo? Fogo amigo. É que ele tentou voltar pro quartel pra lutar, só que ele não pode estar pelo portão porque eu falei... Sim, ele é morto, mas ele é morto não intencionalmente. Não, ele vai correndo, os caras olham, tem um galo correndo, pra ser japonês, né? Ele não chega nem momento, cara, deixa eu entrar e tal, não, ele vai correndo. Ele vai correndo, os caras acham japonês. Porque tava lesado, porque tinha tomado uma facada, ele não tava bem, né? Ele tava comprimido. E também, e daí tem umas frases mais irônicas do filme, que daí eles viram aí ele, era o fulano de tal, né, o boxeador, daí, cara, infelizmente esse ano não vai ter campeonato de boxe. Era muito boa essa frase, mas assim, porque o cara sofreu tanto, o drama pessoal, porque ele tinha que participar do campeonato de boxe pra ganhar das outras companhias, daí o cara... e o cara morreu e esse ano não vai ter campeonato de boxe, né? Mas que drama. Cara, é muito bem embolada, né? E aquela coisa dos filmes que a gente fala dos anos 40 e 50, né? Casablanca a gente falou. Roteiro espetacular. Os roteiros dos diálogos são muito bons, né? São muito eficazes, né? Vamos dar o crédito pro Daniel Taradashi, que conseguiu transformar 860 páginas em 2 horas, né? E o cinema de às vezes tenta transformar um filme em 1 hora, né? E as curiosidades que eu tô vendo. Na verdade, o filme ele ganhou 8 Oscars, que é muito Oscar, tanto é que hoje em dia o Tudo ao Mesmo Tempo e Medo Agora, nunca sei o nome do filme, ganhou 7, né? Ele ganhou o melhor filme, né? Ele ganhou o melhor roteiro adaptado, né? Com o Taradashi, esse aí, o diretor, que é o Fred Zimmer, a atriz coadjuvante, que é a Donna Reed, que é a Lorraine Alma, né? O Sinatra ressuscitou pra arte, né, com esse filme, né? Como ator coadjuvante, ganhou montagem, que é muito boa, fotografia, que é ótima, e som, né? Ganhou 8 Oscars. E o Clift e o Burt Lancaster concorreram a melhor ator, mas nenhum dos dois ganhou. Eu não me lembro quem ganhou naquele ano, né? Mas os dois fizeram bons papéis também. O Clift, principalmente, até. O Burt Lancaster estava mais na dele ali. E aí eu falo da beleza da Deborah Carr. Deborah Carr, mas... Linda. E tinha uma lenda que a Deborah Carr, como ela era inglesa, ela não ia conseguir fazer aquele... Vivian Lee, e muito levou... Não, sim, mas não ia conseguir fazer uma americana, digamos, fogosa, principalmente naquela cena, sabe? Mas até que ela cumpriu bem, né? Aquela cena é muito bonita, né? Atriz, não importa. Tanto é que depois ela fez O Corpo que Cai também, fazendo parte do trabalho, né? Baita trabalho. Ou como diria em Portugal... O homem que morreu 2 vezes. É verdade, né? A mulher que morreu 2 vezes, né? E outra curiosidade que em 79 teve uma série que ela se aprofundou mais, né? Uma série, mas só que uma série muito ruim, na verdade, porque ela não fez muito sucesso.
Só que ela teve atores legais, que era o Peter Boyle, o Don Jones e uma atriz chamada Camilla Ann Basinger, que se chamava Kim Basinger, que tinha uns 19 anos na época, não, já tinha mais. E ela fez o papel da prostituta, né? E ela foi o primeiro papel dela na televisão, né? Camilla, o nome dela. Camilla. E a Natalie Wood também participou da série. Natalie Wood, que morreu alguns anos depois. 8-2. E é legal dessa série que dizem que aconteceu o pós-ataque, aconteceu, tipo, o irmão do Pruitt, apareceu o John Jones ser o irmão dele, e ele se apaixonou pela mesma prostituta, que era a Kim Basinger, no caso, né, e tal. Só que foi só uma curiosidade. Cara, uma necessidade de dar continuidade pra coisas perfeitas. E tipo, 79, tanto é que não rolou nenhuma segunda, assim, tipo, não ficou inacabado a série, teve uns 8 episódios, assim, deve ser uma coisa que é bem esquecida, eu nem sei o nome, acho que é From esquecível, não é nem esquecida, é esquecível, né? Total, né? Mas eu com certeza eu Passo a Eternidade, ele é um dos 100 maiores filmes pela American Film Institute também, né? É um dos filmes que quando eu tiver meu cinema, que eu vou... Tem o nome criativo, Cinema Paradiso ou... Majestic, né? Ou Majestic, eu vou botar o cinema. Seria mais ou menos Passo a Eternidade. Porque ele estava estava frente do precipício e deu um passo para frente, aquela coisa daquele. Sempre que estiver em crise, na frente, dá um passo para frente. Mas, pessoal, olha aí, ó, a gente conseguiu a nossa proposta, que é não se alongar 2 horas. Um Passo da Eternidade, conseguimos falar em 1 hora de cinema de peso. Cinema de peso, ele é isso aí, ó. A gente está perto, temos novidade para vocês aqui no canal, vai aparecer um monte de spots nas nossas páginas, também na página do Insta, na página do Face, para convidar vocês para o grande momento que vai ser o 1 ano do cinema de peso. Mas isso vocês aguardem, tá? Chegando, né? A gente tem que agradecer ao nosso apoiador, que é o... Nosso apoiador, o Woodstock, lá na Lime Silva 35, no Cotovelo Cultural, né? da Tristeza, eu sempre falo Tristeza, do centro de Porto Alegre. Vamos ver se o próximo... O cara que viu o filme errado, né? Eu vi o filme errado, vamos ver se o próximo... Eu comecei a ficar preocupado, né? O clima deu um passo... Tu vai na cabine amanhã? Eu vou. É no Barra, tá? É no Barra. Não vai em outro cinema, por favor. Eu vou na cabine do Barra. Considerações? Um adeus? É isso? Eu acho que é isso, né? Como eu falei, eu acho que a gente gosta de homenagear os filmes que fecham datas redondas, né? 70 anos, né? E aquele, como eu já falei, a história é um filme que meu pai gostava muito, que ele a história do Payday, né? Se tu esse filme, tu vai ver o Frank Sinatra falando Payday, né? Payday. E quem gosta do Frank Sinatra, que eu sou um cara que gosta muito do Frank Sinatra, a partir dali ele teve uma nova fase da carreira dele. Ele fez discos maravilhosos, né? Ele veio até cantar em 80 aqui, né? Ele veio pro Brasil cantar New York, né? Foi o maior público que cantou por uma carta depois de bancar ele em 91. Foi um público histórico. Foi os dois shows que quem trouxe o Frank Sinatra foi o Roberto Medina, em 80, e dali ele teve a ideia de, porra, cara, se eu trouxe o Frank Sinatra e botou... Vamos fazer um festival aqui no Rio de Janeiro, chama Rock in Rio. E abriu a porteira para os shows internacionais do Brasil. Exatamente, Frank Sinatra. Era show pigadinhos, né? Não, e o Brasil era um feito. Por exemplo, você pega 7-4, o Rick Wakeman no Gigantinho, aí teve Alice Cooper também, 7-4, aí passaram, aí anos depois, aí 8-1 a gente vai ter 8-1. O Frank Sinatra foi 80, né? Não, sim, mas é que eu digo Porto Alegre, né? Tô ouvindo aquela coisa né? O bairrismo. 7-4, Rick Wakeman e Alice Cooper. Aí passam anos no seco. Sim, aí 8-2 nós temos o Peter Frampton, 8-3 nós temos Van Halen. E aí abriu a porteira. A província já recebeu 2 vezes Paul McCartney, né, cara? Isso, Se a gente pensar bem... A gente é Porto Alegre, Porto Alegre é Rock 3 vezes o Roger Waters. Porto Alegre é 2 dessas. The Cure, eu fui em 87, então lógico também. Pessoal, mas isso aí, né? Cinema de Peso fica por aqui. Cinema de Peso gosta de música também. Temos 2 especialistas em música aqui. Mas aí temos um HD musical aqui, um cara que sabe cantar qualquer música, você pode pedir pra ele. E a gente é o chat GPT musical e tal. Mas então tá, isso aqui é Cinema de Peso. E parabéns ao Fred Zinnemann, a Deborah Carr, ao Montgomery Clift e ao Passo da Eternidade, 70 anos. Falou.